Ok. Boa noite a todos presentes. Boa noite àqueles que vão ver boa noite ou bom dia, né? Que vão ver depois. Nós estamos dando continuidade aos estudos da ABRAP. Lembrando que nós estamos fazendo 10 anos de ABRAP, Campo Grande. Uma trajetória nós já somos quase um adolescente, né? A nossa instituição aí com 10 anos. E durante esses 10 anos nós fizemos esse estudo, né? Faz parte das nossas atividades, um estudo semanal, né? Atualmente nós estamos estudando esse livro do Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor, né? Já estamos no capítulo 4, né? Amor, Imbatível Amor, nós estamos no capítulo 4, mecanismos conflitivos, né? Feridas e cicatrizes da infância. Ah, só fazendo uma contextualização, ela vem falar, né, de feridas, cicatrizes da infância, mas é, numa, num movimento de explicar e organizar essa ideia de que o amor sempre é o remédio para qualquer tipo de conflito, né? Então, é nesse contexto que ela vem trazer as feridas, né? Porque a gente fala, por que feridas, né? Quando está se falando de amor. Mas é que ela traz esse amor sempre como esse grande remédio, né? Que no final poderá curar todas as feridas e os distúrbios, né? Desses conflitos que a gente tem. Ela começa esse capítulo contextualizando, definindo o que é infância, né? Então, ela coloca, tem sido estabelecido através da cultura dos tempos que a infância é o período mais feliz da existência humana, exatamente pela falta de discernimento da criança e em razão de suas aspirações que não passam de desejos do desconhecido, de necessidades imediatas e de ignorância da realidade, né? Então, é um conceito que a gente conhece, não é nada, né, totalmente aceito, né, que a criança realmente ela está nesse lugar, né? Ela tem uma ignorância da realidade, né? Ela não está com a psique totalmente pronta para conhecer, nem com o ego fortalecido para dar conta de uma realidade às vezes um pouco mais dura, né? Ela fica um pouco nessa coisa da alegria, do divertimento mesmo, né? Os seus divertimentos são legítimos, porque a eles se entrega em totalidade, sem qualquer esforço, graças à imaginação criadora que a transporta para esse mundo subjacente do crer naquilo que lhe parece. Não estando a personalidade ainda formada, não há dissociação entre o que tem existência real e aquilo que somente se fundamenta em sua experiência mental. Então, a criança ela vai acreditar, tudo que o adulto disser a ela, ela vai acreditar, né? Ela não tem a capacidade ainda de raciocinar se aquilo é verdadeiro ou não. Então, é lindo, a gente acha isso maravilhoso na criança, acreditar em Papai Noel, né? A gente até incentiva isso, essa cultura. A gente tem na nossa cultura essa coisa dessa fantasia infantil, né? Como se for como algo muito positivo e bom, né? A criança atravessa esse período psicologicamente feliz sem o saber, com exceção, né, e compreensível de casos muito especiais, né, que são crianças mais dotadas, porque tão pouco sabe o que é felicidade. Só mais tarde, na idade adulta, é que, recordando os anos infantis, constata o seu valor e pode ter dimensão dos acontecimentos e prazeres. Ou seja, ela simplesmente vive, né? Ela nem percebe muito o que está acontecendo na realidade. Como a criança não sabe o que é felicidade, facilmente identifica no divertimento aquilo que a agrada e a distrai, os jogos que lhe povoam a imaginação. Tudo certo,
tudo lindo, maravilhoso, né? Essa conceituação, quando a gente traz para essa criança pequena, né? Mas aí eu vou fazer uma provocação aqui para nós, para a gente refletir, que é assim, quando que esse comportamento ele avança pela idade adulta, né? Isso que a gente vê, né? Divertir-se, beber muito, comer muito, sair com todo mundo, viajar, isso não é felicidade, né? Culturalmente, nós não compreendemos muito ainda que isso é felicidade. Então, quando ela define que nós, a maioria da sociedade hoje, compreende isso aqui como um modelo de felicidade. É estar se divertindo, numa balada, bebendo muito, bebidas nem sempre saudáveis, comidas, comendo muito, nem sempre comidas saudáveis, mas isso é bom, é divertir-se, isso é felicidade. Então, é esse modelo de felicidade que a gente vende. Mas, e aí, quando eu estou falando de criança, tudo bem, é aceitável, né? Mas quando a gente traz esse comportamento para essa sociedade que já deveria estar buscando um outro modelo de felicidade e continua buscando esse, né? Então, eu acho que é bastante comum a gente ver, pelo menos, esse modelo de felicidade faz muito barulho. Não sei se tem, a maioria está nesse lugar, mas essa maioria, essas pessoas que estão nesse lugar, elas fazem muito barulho nas redes sociais, né? De que isso é ser feliz, né? Só que aqui a mentora está dizendo que isso não é felicidade, né? Então, o que é felicidade, né? Que eu acho que ela é o que ela vai trazer um pouco mais na frente, né? Porque aqui também, né? Então, um adulto que não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginação. Então, nós ainda estamos, eu acho que a humanidade está muito ainda nesse lugar infantil, né? A gente quer acreditar em milagres, em coisas prontas, né? Que tudo vai acontecer de uma forma milagrosa, né? Não quero entrar em contato com a dor, eu quero ficar sempre só no lugar da felicidade, desse divertimento, na verdade, né? Como se isso fosse a felicidade. É na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos. Aliás, desde antes, na vida intrauterina, quando o ser faz participante do futuro grupo familiar no qual renascerá. As impressões de aceitação ou de rejeição se lhe esculpirão em profundidade, abençoando-o com amor e a segurança ou dilacerando-lhe o sistema emocional, que passará a sofrer os efeitos inconscientes, né, da animosidade que lhe foi objeto. Então, ela traz que já dentro do ventre, né, ela já, a criança já sente se vai ser amada ou não, se está sendo aceita ou não. Aquilo já está marcando ela de alguma forma, né? E isso vem de encontro também, essa psicanalista, a Pera Algaine, ela também traz esse conceito, né, do discurso materno, né, que a mãe tem um papel ativo na construção do psiquismo do bebê. O discurso pré-existente acerca dos seus desejos e projetos deixarão marcas na história da vida libidinal desse sujeito, dando cor ao aspecto afetivo. Ele proporciona o afeto de prazer ou desprazer. Todo desejo materno e paterno realizado pelo discurso e investido na concepção desse filho terá um efeito de uma sombra permeando e construindo os registros nas memórias inseridos no psiquismo infantil. Então, a criança ela já vai marcar, né? Ela já vai ter uma percepção inconsciente, né? Lógico que inconsciente, mas desse amor ou dessa rejeição lá desde o ventre da mãe.
Desta forma, os acontecimentos à sua volta, direcionados ou não à sua pessoa, né? Ele pode só estar dentro de um contexto, né? Exercerão preponderante influência na formação da sua personalidade, tornando jovial, extrovertida ou conflitiva, depressiva, insegura, em razão do ambiente que lhe plasmou o comportamento. Essas marcas acompanhá-lo até a idade adulta, definindo-lhe a maneira de viver. Tornam-se feridas quando de natureza perturbadora, que mesmo ao serem cicatrizadas, deixam sinais que somente uma terapia muito cuidadosa pode anular. Por sua vez, o espírito, em processo de reencarnação, acompanha muito facilmente os lances que precedem a futura experiência. Aqui ela vai trazer o conceito da reencarnação, né? Vou falar um pouco para quem não é espírita, né? Assim, o conceito da reencarnação, que o espírito, ele precede o corpo, né? Ele vive, né, em um mundo extrafísico, ele já está no mundo extrafísico, ele vem para aquele corpo, de uma certa forma, ele escolhe estar naquela família, né? E vem nessa família para viver uma experiência, né? Que ele necessita. Ou ele necessita daquela experiência, ou aquela família necessita, mas que, de alguma forma, nós sempre estamos num grupo familiar, né? Na maioria das vezes, a gente reencarna na mesma família, mais de uma vez, tal, vivendo processos de reparação ou de crescimento, né? Mas sempre dentro daquela família, né? Então, aqui ela vem dizer que quando ele está nesse processo de reencarnação, ele acompanha o que está acontecendo e o que vai acontecer, ele sabe o que vai acontecer na próxima experiência, né? Então, o espírito, ele escolhe viver uma experiência, então ele sabe, né? Então, antes, ela fala do mergulho no arquipélago celular, antes de vir ao corpo, né? Às vezes ele compreende que ele vai passar algumas dificuldades nessa reencarnação, né? E aí ele traz aquilo como uma coisa inconsciente, né? Que fica ali, e aquilo pode trazer já na frente desenvolver isso com uma dor ou um problema, né? Certamente essa ocorrência tem lugar com aqueles que se veem impelidos ao renascimento para reparar pesados compromissos infelizes, retornando ao seio de suas anteriores vítimas, que agora as rechaçam, o que é injustificável, né? Que seria os casos de, às vezes, inimigos, né, de outras vidas, tal, que não, né, tiveram alguns embates no passado, e acabam reencarnando na mesma família, numa tentativa de se melhorar nesses embates, né? E aí vem junto, ou como irmãos, ou pais e filhos, né? E aí, quando você vem sabendo que vai estar, né, no meio de inimigos, você já sabe que aquilo não vai ser tão amoroso, então você já chega com um certo medo, né? Nessa reencarnação. A bênção de um filho constitui significativa conquista do ser humano, o que se deve utilizar do desejo para crescer e desenvolver o sentimento de abnegação e de amor. Então, em qualquer situação, né, mesmo que seja lá que eu tenho algum inimigo do passado, né, se faz mister, a gente está trabalhando também essa questão do amor, né? Receber aquela criatura com amor, com carinho, né? Para poder ela se desenvolver mais equilibradamente, né? As reações vibratórias que podem produzir os espíritos antipáticos na fase perinatal produzem não raro mal-estar, né? Então, só o fato de eu estar encarnando
num lugar onde aquilo ali não é muito, não é, né, tem espíritos antipáticos, né? Vai já produzir desde lá na concepção, né? Esse mal-estar nessa criança. Não obstante, a ternura e a cordialidade fraternal substituem as ondas perturbadoras por ondas de natureza saudável, preparando os futuros pais para o processo de aprimoramento e de educação do descendente. Então, assim, ao mesmo tempo que vem esse mal-estar, isso pode ser reparado, né, com o amor, né? É isso que ela sempre está colocando. O amor, ele vem como essa cura, né? Então, seus pais são amorosos, né? E desejam esse filho, isso pode ser anulado, esse mal-estar que essa criança chega, que essa criança chega, né? Na raiz de muitos conflitos e desequilíbrios juvenis, adultos e até mesmo na velhice, as distonias tiveram origem no período da gestação, posteriormente na infância, quando a figura da mãe dominadora e castradora, assim como do pai negligente, indiferente ou violento, frustrou os anseios de liberdade e de felicidade do ser. Aqui ela vem falar de uma mãe dominadora e castradora, né? Um pai negligente. Então, se a gente for voltar lá para trás, né, onde nós falamos que nem todos os adultos são maduros, né? Que uma grande maioria ainda é infantil, né? Nós vamos encontrar uma grande gama de pais e mães que não têm, assim, um equilíbrio, né? Próprio para às vezes a pessoa está tão ferida que ela não tem amor para dar, né? Ela também não tem, ela está num círculo vicioso de dor, ela também é dolorida, ela também teve um processo anterior de dor, então ela não consegue também amar aquela criança ou se dedicar àquela criança, né? Então nós vamos encontrar mães, né? Ou pais, né? Que estão nesse lugar aí, né? Eles estão tão presos na própria dor que não se dão conta de que ele precisaria estar entregando amor para o outro, né? Para aquela criança que chega, né? Denilson levantou a Ai, mão, Maria. Denilce. Nós comentamos como seria a discussão, se vai ser no final ou durante? Não lembro. Não, pode, se você quiser, pode entrar a É, hora que você quiser. então tá. Uhum. Em relação Vamos a lá. esse slide que você comentou agora, eu estava Ah, justamente pensando nisso, né? aham. Nós sabemos que os nossos pais, essa geração anterior, tinham a impressão que eu tenho, né? É que eles tinham uma certa cobrança já. Não se pode errar com os filhos, né? Então, eles passavam isso na nossa educação. Olha, tem que ser certo, tem que ser correto, tem essa cobrança que, de certa forma, em algumas situações, chegava a traumatizar, né? Ou trazia essas características de insegurança, de timidez, tudo mais. E a impressão que eu tenho hoje é um ponto de vista, né? Que essa Uhum. geração afrouxou totalmente, ou tem uma liberdade maior e que eles não estão dando conta de passar esse amor, todo esse compromisso que foi acordado. A gente não sabe da história de cada um, nem do que foi programado para essa encarnação, né? Eles como pais e os outros espíritos do outro lado como filhos. Mas a impressão que se dá é que não estão sabendo essa dosagem, né? E que de repente as frustrações e os traumas estão chegando de outra forma, né? Sim. Assim, Uhum. essa é Deixa um de ponto de ser. vista meu, no sentido de que, por exemplo, deixam muito à vontade de não trazer nenhuma situação de conflito para ele saber lidar com isso, tudo sempre da maneira que a criança quer, da maneira que o filho quer, no momento que ele quer, se desdobra em cuidados, em atenção material, né? E não estão sabendo lidar na orientação moral, digamos. Não sei se eu me fiz clara.
Sim. Era bom lembrar para quem vai assistir depois, né, que a Denilce é professora de crianças. É, Ela sabe o que ela está falando. 5 anos, É, 6 anos. a gente tem observado uma diferença enorme, né? Até como você disse, até nos traumas, né? Antigamente era um tipo de trauma, agora é um outro, né? Sim. Bem aos Mas extremos, né? tem muita mudança, né? Na questão da educação, na forma de educar, na forma de cobrar, né? E né, reflete um pouco aquilo que a gente falou lá no começo, desses adultos, tudo puer, tudo criança, eles não querem assumir responsabilidade da criação, né? Alguns não querem nem ter filhos, vão para os animaizinhos, né? Os que têm filhos, têm os filhos, mas aquilo fica muito confuso, eles não têm uma clareza do que é certo, o que é errado, de como fazer, né? Parece que fica muito, as coisas estão muito, não estão aterradas, parece que está tudo muito no ar e as pessoas tem muita informação e aí a pessoa não sabe o que é certo, o que é errado, para onde vai, né? Eu acho que tem essa confusão, inclusive, nessa questão da educação, né? E você, lá na escola, deve sofrer bastante essa mudança de comportamento, né? De E como aí, era uma sala de aula quando nós éramos, né, há 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás, do que é hoje, né? Totalmente diferente. Mas nós estamos lidando com uma geração nova também. Eu acho que aí tem também, é uma geração que também exige mais. É uma geração muito mais, ela é exigente e não é só, eu acho que assim que faz parte do desenvolvimento mesmo do humano, né? São crianças que chegam com mais necessidades, mais, né, muito mais do que era no passado, sabe? Eu observo isso. então, Assim, esse, eles, esse comentário a gente pode fazer aqui na nossa aula, porque nós somos espíritas e acreditamos nessa sim, tarefa, né? Porque aí eu fico indagando, será que esses espíritos, tanto os pais como os filhos, estão com esse comportamento por conta da mudança da humanidade, do planeta Terra, de todo esse momento de transformação que nós estamos passando, né? É uma pergunta também, porque sim, isso eu não posso falar no meu trabalho, na sociedade em geral, mas é um pensamento, sim, é uma indagação no nosso meio. Isso tem a ver com o que nós estudamos sobre reencarnação, o que nós estudamos sobre a mudança do nosso planeta, né? Em crescimento moral. A Andréa quer falar também, tá? Era isso, Eu penso, sabe, basicamente. Denilce, né, agora é uma opinião pessoal, assim, eu penso que o desafio é maior e eles vêm para nos desafiar, para dizer assim, olha, vamos parar de ser hipócrita, vamos fazer a coisa certa. Ninguém está fazendo certo ainda, mas vem esse desafio, sabe? Nós precisamos repensar o jeito de fazer, né? Antes a gente fazia de uma forma, é, tudo bem, funcionou, mas agora, eu acho assim, vem esse desafio de que a gente tem que prestar atenção naquela criança, naquele ser, individualizar a educação, não ter uma educação de manada, né? Cada ser é um ser. Então, assim, é um desafio. Eu penso que, assim, as crianças, elas nos desafiam. Eu sou vó, tenho netos pequenos, tal, e eu tenho observado, assim, que não é... Ah, tem coisas que fogem à questão da educação. Eles são crianças assim diferentes, assim, sabe? Eles têm uns desafios, eles nos desafiam mais, sabe? Então, fica no ar aí, assim, é só uma opinião minha. Quem que está querendo falar? Andréia quer falar. Eu Andréia, quero. não está te vendo. É que eu não consegui abrir a câmera. Tá. Aham. Olha só, eu, são dúvidas, né, que eu quero trazer aqui, porque assim, eu tenho a sensação, igual a Denilce falou, que a gente saiu de uma geração muito rígida, né, saiu do tudo e foi pro nada, que agora tá mais laissez-faire, mas o mundo também tá mais complexo.
no nosso tempo, a internet não entrava, o perigo não entrava dentro de casa. Nossos pais trancavam a gente dentro de casa e deixavam o perigo lá fora. Agora o perigo entra dentro de casa. E esse perigo vem influenciando os novos hábitos, vem influenciando, inclusive, o conceito de moral, do que é certo, do que é errado, do que tá distorcido, do que está deturpado. É, a gente, a sensação que eu tenho é que faltou um pouco assim de referência. Você vê assim, no mundo espírita, o povo fala que no tempo de Kardec tinha só o Kardec trazendo novos conceitos. Hoje a gente tem os universalistas, os que seguem as quintas dimensões, os ETs, os seres de outros planetas, dos sírios, dos felinos, dos reptilianos, não sei o que. Quer dizer, eu não dou conta nem de acompanhar isso tudo. E como diz a Denilce, né, dentro do espiritismo falava que haveria os falsos profetas, mas e eu me coloco fazendo um paralelo assim, que quando Cristo veio, mesmo que estava escrito em profecia, ele não conseguiu ser reconhecido. O que que falta para a gente conseguir reconhecer nos dias de hoje, né? Essa separação entre o joio e o trigo. Às vezes eu me pego que já sou formada, já sou macaca velha, né? Minha psique já está formada, estruturada. Eu me sinto frágil e confusa diante dessa época que nós estamos vivendo. Uhum. Sim, sim, porque outro dia eu ouvi um comentário que eu achei muito interessante, que dizia assim, antes a humanidade era separada assim, daqueles que tinham conhecimento e daqueles que não tinham conhecimento. Então, você tinha conhecimento ou não tinha. Hoje, então, quem não tinha eram aquelas pessoas mais simples, com menos escolaridade, mas, né, um pouco ignorante no sentido de pouco conhecimento, né? Hoje, nós temos a, a, aquele que tem conhecimento da verdade, tem aquele que tem conhecimento da mentira e daquele que não tem conhecimento. Porque hoje as pessoas têm tanta coisa no ar que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, Sim. né? E tem muitas pessoas cultas, que estão tendo um conhecimento mentiroso, e Uhum. não se dá muito trabalho de buscar a verdade a fundo, né? Aquela verdade que chega para mim, ela realmente é verdade, né? Aquelas pessoas mais apressadas, né? Mais infantis até, né? Que a gente já falou sobre isso, que quer tudo mais pronto, mas ela não quer ter o trabalho de buscar uma verdade profunda. Ela vai pegando mentiras como se fosse verdade. Então, imagina tudo isso, a confusão que gera, né? A moralidade, o que é certo, o que está errado? O que está certo, o que está errado dentro da nossa sociedade hoje? É difícil, gente, né? Porque a gente está tendo muito contato com mentira também, né? Então, se Sim. eu não tenho uma base, se eu não tenho a base e o hábito de buscar realmente a verdade, eu estou sujeito a entrar numa mentira. Porque se conta mentiras científicas, mentiras lá, né? Cada dia é uma história diferente que chega para a gente, né? E Sim. nós, com preguiça de buscar o conhecimento, a gente vai acreditando, isso é bom para isso, aquilo é bom para não sei o quê. Agora não, a doença da vez agora é essa, não, a doença da vez é outra. Então, muitas coisas que E nos só vou. obriga a buscar a verdade, buscar o conhecimento. Porque se você não for buscar esse conhecimento, você perece, né? Só vou concluir para passar para a Olga, mas assim, por Ó, exemplo, nossas crianças estão tendo acesso a tudo isso em pílulas através da internet e das redes sociais, e elas começam a formar. Então, por exemplo, eu não sou uma estudiosa da sexologia.
né? Mas eu vejo, assim, conflitos nessa área dentro dos pacientes no consultório, é que eles chegam confusos sobre o abecedário inteiro, o que ele é. Antigamente, vamos dizer assim, esse abecedário quilométrico era pequeno, era uma coisa ou outra, agora tem tanta coisa, que eu vejo assim que mais confunde a cabeça da criança do que auxilia alguma coisa. E os livros, os estudiosos, as pessoas estão aprofundando nisso. Não é, né, não é um tema que eu trato, não é uma coisa que eu estou aprofundada, estou trazendo uma ilustração, estou fazendo nem apologia do certo ou do errado, mas estou trazendo uma ilustração só, uma metáfora do rumo que está indo. E as pessoas e as pesquisas existem, então quer dizer, mas as crianças estão livre na internet, aonde a gente vive de pílulas. Até os especialistas que falam em Instagram, eles dão pílulas, eles não dão uma teoria completa, uma coisa aprofundada. É isso. Olga, deixa a Olga falar. E corroborando com essa questão da internet, a gente verifica assim, antes do advento da internet, publicar um livro era algo custoso, que havia um processo editorial, que havia uma compilação. Esse livro, ele passava até pelo crivo do custo. Hoje em dia, qualquer informação, qualquer dado pode ser colocado na internet sob forma de uma palestra, de um podcast, de um TikTok, de um sei lá o quê, de um post, de uma mensagem, de um. Então, a, nós, os pais, temos assim uma responsabilidade de cultivar nos nossos filhos que eles possam procurar o que é efetivamente aquela informação que eles estão recebendo. De onde vem? Qual é a fonte? Fonte, normalmente, estão dizendo. Existem, inclusive, publicações que, se você faz uma pesquisa rápida no Google, apenas a pessoa que referencia e N referências circulares dela mesma ou de outra, ou da fonte que ela encontrou como sendo fonte, falam sobre aquele assunto. Você não acha Mas, Acha uma, diversidade de uma, assunto ou de gente uma, estudando, né? uma substância. Você não acha uma Uhum. substância, uma essência que comprove aquilo, né? Hoje existe uma área de pesquisa que você faz, que são os artigos científicos. Aí os artigos científicos estão respaldados por uma universidade, mas ainda assim você encontra artigos científicos que, na verdade, eles só corroboram com outros autores e que nem sempre eles têm toda a cobertura necessária para fazer, para você dizer que aquilo efetivamente. Então, assim, há um desequilíbrio hoje muito grande nesse sentido. Não é fácil, efetivamente. E os pais o atualmente, desafio é muito né? grande, né, Olga? O Ainda desafio, mais, os desafios mesmo. sim, ainda mais se os pais já não tiveram um preparo anterior, né? Nem Uhum. sempre a gente tem preparo. É. E eu digo sempre, né?
que os filhos mais velhos, os primeiros, sobrevivem aos pais, porque nós não sabíamos ser pais. Aprendemos com eles. Eles nos tornaram pais, mãe e pai, né? O primeiro a gente esteriliza tudo, né? O segundo já vai mais ou menos, né? Se tiver o terceiro, já pega do chão, limpa ali na blusa e, né? Mas obrigada aí pela possibilidade. Eu vou falar bem rapidinho. A Maria tocou no assunto do conhecimento, muitos conhecimentos, e a Olga agora falou dele também. O que que isso é uma opinião minha, tá? A gente tem, na verdade, uma enxurrada de informações. Agora, conhecimento é outra coisa, tá? Eu lembrei na fala da Olga sobre o que ela falou ali, de repente a pessoa, a fonte dela é ela mesma, ou é um ou outro que pensa igual, alguma coisa assim. Eu lembrei muito da universalidade que Kardec dizia quando foi codificar, né? Principalmente na introdução lá, 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele bate muito nessa tecla da universalidade. Então, até artigos considerados científicos, a gente tem que ver se existe esse requisito, né? Até para adquirir o conhecimento, sabe? É isso que eu queria falar, só isso. Essa é a importância da academia, né? Da faculdade, dos estudos, né? Que a academia ela reforça muito isso, né? De você sempre ter a fonte, saber de onde veio, se aquilo foi validado ou não, né? Mas vamos continuar, porque o desafio, né, hoje, assim, nos desafia muito, né, em todos os sentidos, assim, a educação também, né? Todos nasceram para ser livres e felizes. No entanto, pessoas emocionalmente enfermas, ante o próprio fracasso, transferem para os filhos aquilo que gostariam de conseguir, suas culpas e incapacidades, quando não descarregam todo o insucesso e insegurança naqueles que vivem sob a sua dependência, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Ou seja, esses pais que também são feridos, são crianças feridas também, porque se a gente imaginar que você tem um trauma e você vive, enquanto você não cura aquele trauma, você vai reagir na vida sempre em relação a esse trauma, né? Se a pessoa não se curou de toda essa dor dele da infância, ele vai repetir, ele vai espelhar de novo isso com os filhos, né? Então, pais feridos, né, vão fazer tudo isso aqui, né? Vão ser esses pais que ou descarregam as culpas, ou têm expectativa dos filhos realizarem aquilo que ele não realizou, das suas frustrações, né? Então, assim, ele não consegue diferenciar o que é dele e o que é da criança, né? Às vezes os pais acham que criança é a extensão do umbigo deles. Então, eu posso descarregar tudo aquilo que é meu no outro, né? Porque ele faz parte de mim, ou eu posso desejar tudo aquilo que a vida dele tem que ser aquilo que eu desejo, né? Então, mas são crianças feridas também. Esse adulto que bate, esse adulto que negligencia, né? Ele é uma criança ferida também. É disso que a gente precisa se lembrar, que eu acho que também ela vem alertar, né? É um círculo vicioso acontecendo, né? E aí, como que você cura isso? Como você interrompe, né? Esse círculo vicioso, né? Esse infeliz recurso, só um pouquinho, ficou meio escondido uma coisa aqui. Quem pode ler a primeira linha para mim? Esse feliz recurso O cerne da criança que se faz pusilânime, que é sem força de decisão, fraco. tem força de decisão, isso, né? O fato dos pais, né, fazerem isso faz com que essa criança se torne uma pessoa também doente, fraca, sem força de vontade, né? A fim de sobreviver, ou leva a refugiar-se no esmimesmamento, na melancolia, sentindo-se vazia de afeto e de objetivo de vida. Com o tempo, essas feridas pululam, impelindo
a atitudes exóticas, comportamentos instáveis, a fugas para o futuro, drogas, álcool, para diversões violentas, mediante as quais extravasa o ressentimento acumulado, ou mergulha no anestésico perigoso da depressão, com altos reflexos na conduta sexual incompleta, insatisfeita e alienadora, né? Então, é um círculo vicioso. Eu fui ferido, eu não consigo parar isso, eu acabo reproduzindo tudo aquilo com o filho, e o filho também vai receber isso, né? É claro que essa questão do comportamento do filho não é 100% dos pais também, né? Porque às vezes tem filhos que os filhos são bem criados, vão com amorosidade, tem tudo que precisa, e ainda assim eles vão para esse tipo de atitude, né? Também não vamos colocar os pais como responsáveis por tudo, né? Porque senão, né, pais bons não teriam filhos com comportamento equivocados, né? Existem também a herança, né, de cada um, né? A herança do comportamento e da psique de cada um, né? Se eu já tenho aquela tendência a entrar no álcool, na droga, eu vou, independente da educação que eu tenho, eu, de alguma forma, em algum lugar, eu vou para esse caminho, né? Porque pais, normalmente, é comum, né? Você vê pais criando 5 filhos dentro da mesma casa, alguns vão para um comportamento e outros vão para o outro, né? Por quê? Porque a escolha também tem a escolha de cada adulto, né? Então, tem todo um pacote que vem da família, dessa educação, da escola, mas também tem uma parte que é minha, né? Não é 100% do outro, né? A sociedade, aqui a primeira linha também não estou conseguindo ler, ficou A muito sociedade alta. A sociedade terá que atender à infância por meio de mecanismos próprios. preenchendo os espaços deixados pela ausência do amor da família, na educação escolar, na convivência do grupo, as oportunidades de desenvolvimento e de autoafirmação de cada qual. Para tal, torna-se necessário o equilíbrio do adulto, o educador formal, que pode funcionar como psicoterapeuta, orientando melhor o aprendiz e reencaminhando para a compreensão dos valores existenciais e das finalidades da vida. Que é aqui ela está colocando a sociedade, né, como corresponsável, né? Não são só os pais que são responsáveis, porque às vezes, é isso que a gente falou já, né? Às vezes aquele pai e aquela família também não dá conta. Mas a partir do momento que eu reconheço que aquela criança está numa família que não está dando conta, eu preciso assumir essa responsabilidade também de talvez acolher, né? Que é aquilo que a gente falou, você pode acolher essa criança, ela pode ter uma dor que vem lá da casa, um pai violento, uma mãe e tal, mas se em algum momento ela for acolhida por alguém, ela pode se curar de toda essa dor, e isso não se tornar um processo vicioso, né? Eu estava comentando antes com a Edna essa questão, assim, eu tive um trauma muito sério quando eu era criança, que eu já trabalhei com ele e tal, e também em traumas que eu vejo no consultório, eu observo uma coisa muito interessante, que é assim, a pior dor, o que mais marca, não é o fato em si, o que aconteceu em si, é o não acolhimento por um outro adulto. Sabe aquela situação da criança que cai, rala o joelho, ou bate a cabeça na parede e vem chorando para a mãe abraça, e dá beijinho, passa a mão na cabeça, dali 2 segundos a criança sai e vai brincar de novo, porque ela foi acolhida. Mesmo que aquela cabeça ainda está doendo um pouquinho, mas ela veio, recebeu aquele carinhozinho e tal, e parte para a vida e vai brincar. Então, assim, os traumas, eles se fixam mais, e eles são mais doloridos e mais dolorosos pelo fato de ter que passar por aquilo sozinho. Quando isso para a criança e para o adulto, qualquer dor, se você estiver passando por um grande problema hoje,
e você saber que você não está sozinho, que você tem alguém que está ali, que te ajuda, que te acolhe naquela dor que você está passando, aquele sofrimento não é tão pesado, tão grande, né? No meu trauma, depois que eu olhei ele bastante, tá, eu observo assim, aquilo que aconteceu foi dolorido, mas o mais dolorido é que eu fiquei num canto, chorando, destruída, e não tive ninguém para me acolher naquele momento. Essa é a maior dor, né? Então, a criança que ela é abusada, a dor do abuso é tremenda. Mas se a família, ou a mãe, ou o pai acolhe, interdita esse abusador, tira ele do circuito, pune ele pelo que ele fez, essa criança, aquele abuso vai ter outra dimensão na vida dela. Ela vai lembrar do fato, ela vai sofrer com o fato, mas ela vai se curar de alguma forma. Isso eu sinto acontecer comigo, eu sinto isso, eu vejo no consultório, esse amor, esse acolhimento, ele cura essa dor, quando ele é acolhido. Então, aqui ela vem trazer o tanto que a sociedade pode fazer esse papel. Por exemplo, eu sei, então, que essa família, ela é uma família disfuncional com aquela criança, tá? Mas se ela chegar na escola e receber um abraço do professor, um carinho, né, um olhar de compreensão em cima daquela dor, né? E outra dor que também é muito grande é quando a criança não consegue falar, ela passa por aquilo, né? E não consegue expressar, porque é o mesmo movimento, ela está sozinha por aquele problema. Eu não consigo expressar, porque nem sempre a criança consegue expressar, a criança e o adulto também, né? Eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda, né? A maioria se fecha e passa por aquele sofrimento sozinho. Então, aqui, nesse texto, ela fala que é importante isso, né? Esse educador formal, que é o da escola, né? Curar essa feridinha da criança, né? Ela não vai poder mudar o pai, não vai poder mudar a mãe, não vai poder mudar o contexto que aquela criança tem, muitas vezes, né? Às vezes dá para mudar, às vezes não, né? Mas se ela chegar em algum momento e tiver alguém que põe ela no colo, ela vai lembrar muito mais do colo do que da dor, né? E eu penso que é disso que ela... E aí ela também fala que é essa lição que ela traz para a gente, da cura pelo amor, né? E esse amor, às vezes, é só ali, botar no colo um pouquinho, né? E acolher aquela criança que está ali. Vamos lá. Inveja, mágoa, ciúme, instabilidade, ódio, pusilanimidade e outros hediondos sentimentos que afligem as crianças maltratadas, carentes, abandonadas, mesmo nas casas onde moram, desde que elas não são lares verdadeiros, constitui mecanismo de reação de todos quanto se sentem felizes, mesmo que inconsciente. Então, o que ela vem falar desse círculo vicioso, né? É uma reação, né, de gente que já é infeliz, né? A compreensão dos direitos alheios e dos próprios deveres, o contributo da fraternidade, a segurança afetiva, a harmonia interior, a compaixão, a lealdade se instalarão no ser, cicatrizando as feridas, que o meio ambiente se transforme para melhorar e o afeto dos outros, sincero como desinteressado, substitua a indiferença habitual. Sabe, aqui para mim vem assim, ela chama isso, né? Eu já falei, vou repetir. Eu também sou responsável, né? Se eu chegou até mim, que tem uma dor ali, eu posso acolher, eu tenho que acolher, eu tenho a obrigação de acolher. Não é assim, só dizer, isso não é meu, isso é dos pais, é o outro que tem que fazer, esses pais... Né? Porque a gente fica muito no lugar de, às vezes, acusar os pais. Os pais não fazem, os pais não estão fazendo a tarefa deles, tal, né? Sim, eles não fazem, porque eles não dão conta.
Mas o que que eu consigo fazer, mesmo que seja uma gotinha? O que eu, como sociedade, consigo fazer? Né? Que é o mesmo conceito que eu trago para mim, é assim, quando eu passo na rua e eu vejo um lixo, eu pego o lixo do chão e ponho na lixeira. Porque eu já tenho esse conhecimento que tem pessoas que vão jogar lixo na rua. Então, eu tenho dois comportamentos. Ou eu vou olhar para o lixo e falar assim, nossa, mas teve alguém que jogou, por que que jogou esse lixo no chão? Não deveria ter jogado. Fazer uma crítica em cima de alguém que jogou o lixo. Ou eu posso me abaixar, pegar o lixo e colocar numa lixeira ou em alguma outra coisa. Né? Então, assim, eu posso fazer. Então, às vezes, a gente gasta muita energia na crítica de que o outro não fez. O outro não fez porque ele não sabe o que é feio jogar lixo no chão. Ele não aprendeu isso ainda, eu já aprendi. Então, se eu já aprendi, eu não jogo. Mas aí, o próximo passo é, além de não jogar, eu vou pegar o que eu achar no chão e vou botar na lixeira, porque quem está passando na rua é cheio. Então, aqui, eu acho que é mais ou menos isso que ela traz aqui. Para mim, vem o mesmo, eu faço um paralelo. Tem pais que não estão dando conta de fazer. Muitos pais não. Tá? Mas se aquela criança chegou até mim, ou ela, por algum motivo, ela chegou até mim, né? E tem uma dor ali, eu tenho obrigação de curar. Eu tenho de acolher, não curar ou não, acolher aquilo ali. Né? Um simples gesto, né? Que ela está dizendo aqui, né? E talvez eu passar novos valores para essa criança, porque da família não virá, né? Eu tenho certeza que não virá. Qualquer ferida emocional cicatrizada pode reabrir-se de um para outro momento, enquanto não erradicada a causa desencadeadora. Os tecidos psicológicos estarão muito frágeis, rompendo-se com facilidade pela falta de resistência aos impactos enfrentados. Então, é isso mesmo, né? Você tem um trauma, a qualquer momento ele aparece, né? E às vezes a gente acha que já está resolvidinho ali e tal, mas ele vem, né? Por exemplo, o meu trauma, eu até eu pus essa cena aqui assim, não foi por um acaso, o meu trauma tem a ver com surdo. E essa figura aqui para mim, essa aqui foi o meu trauma, é isso aqui, né? Então, já trabalhei, já resolvi, mas já aconteceu duas vezes, assim, meu marido está trocando de roupa e ele tira a cinta. Quando ele tira a cinta, eu gelo. Aí eu tenho que respirar e compreender que não, que eu já sou uma adulta e que... Mas, assim, me vem essa cena, porque era a cena que meu pai fazia isso, ele tirava a cinta para bater. Então, e aí daí vem... Então, já umas duas vezes aconteceu isso, né? Dessa imagenzinha, né? Esse trauma já não me atrapalha mais, mas ainda vem aquela emoção, né? Quando eu entro em contato com essa cena, né? De um adulto tirando a cinta da calça. Né? Eu já falei já. Então, que ela fala disso, né? Em qualquer momento aquilo pode retornar, vir de novo, né? Porque foram energias muito, né? Muito fortes, muito, né? Que te marcaram muito a psique. Né? A questão da felicidade, por isso mesmo, ela é muito relativa. Se a felicidade são os divertimentos, ou é o prazer, ela é de fácil aquisição. Que é aquilo que a gente falou lá no início, né? Divertir-se. No entanto, se ela está radicada na plenitude, muito complexa é a engrenagem que a aciona. Então, ela vai falar de um outro tipo de felicidade, né? Uma felicidade que leva à plenitude, né? E que ela não é tão fácil assim, ela não vem pronta como mágica, né? Ela precisa ser trabalhada, essa felicidade. Aí ela vai falar como que essa felicidade plena, né? Ela vai se expressar. De certo modo, ela somente se expressa em totalidade quando o artista conclui a obra a que se entrega.
quando o santo ao ministério do amor a que se devota. Quando o cientista realiza uma pesquisa exitosa, o pensador atinge com a sua mensagem o mundo que o aguarda. O cidadão comum se sente em paz consigo mesmo. O dar-se, né? Então, que ela vem dizer essa sensação de felicidade plena que a gente tem ao realizar coisas que faz sentido para a nossa alma, né? Aquilo nossa, ficou quentinho para mim. Quando eu faço uma coisa que eu me propus a fazer, fui lá, organizei, fiz, entreguei alguma coisa e, né? Ali é aquela sensação boa, gostosa, de se sentir realizado. Ou de deitar na cama, deitar, né, sem dever nada para ninguém, né? Então, a gente tem esse termo, né? Ah, como é bom deitar uma noite de sono sem dever nada para ninguém. Sem dever nada, não no sentido só do dinheiro, mas no sentido em geral, né? Eu fiz a minha obra, eu fiz o meu dia. Não tem nada que eu preciso fazer ainda que eu não fiz até agora, né? Para amanhã tem outra tarefa, mas até agora está tudo tranquilo. É Então, um isso dever para a consciência, né? a consciência limpa, a consciência, né? Uhum. A gente usa esses termos, né? A consciência limpa, a consciência tranquila, né? De que eu realizei o que eu tinha para realizar. Então, ela vem falar dessa felicidade, que aí é uma felicidade que é perene, que é gostosa, que traz realmente uma harmonia, um equilíbrio. Porque o divertimento, nem sempre ele traz equilíbrio. O divertimento, às vezes, na maioria das vezes, até traz desequilíbrio, porque eu bebo demais, eu como demais, no outro dia eu estou com o fígado ruim, no outro dia eu me arrependi, fiz sexo, né, de forma equivocada, no outro dia eu me arrependo, né? Então, assim, o divertimento, ele pode trazer alguns momentos ali de prazer, alguma coisa, mas é só aquele momento, né? Igual é a criança, é naquele momento, depois não é mais, né? E às vezes tem consequências que traz mais infelicidade do que felicidade. Agora, essa felicidade que ela fala aqui, de buscar essa plenitude, tem a ver com essa realização, né? E também aqui ela dá uma outra pista né? O dar-se, a que se refere o Evangelho, certamente é a melhor metodologia para alcançar essa aventura de que harmoniza e planifica. Ou seja, né, aquilo que a gente falou, né? Se eu tenho uma criança que está sofrendo ali e tal, eu posso chegar ali e ficar com ela 5 minutos e acolher aquela criança, isso é felicidade, né? Eu realizei algo, eu sei que aquela criança vai ser uma coisa boa para ela. Então, isso é o dar-se, né? E o dar-se em qualquer trabalho, na nossa profissão, né? A gente tem esse dar-se também, né? Cuidar do outro, né? Das suas feridas, das suas dores, né? Então, isso, como é gostoso, né? Como é bom você falar, nossa, aquela pessoa floresceu, cresceu a partir de uma terapia que ela fez, tal, né? Ela se desenvolveu, ela se livrou daquelas dores, né? Então, a gente, né, no nosso trabalho, a gente também faz esse dar-se, né? E isso ela traz, né? E a gente sabe, né? Que dá uma sensação de felicidade mais plena, mais coerente, né? Do que o só divertir-se. Toda vez, portanto, que alguém sinta incompletude, insegurança, do medo, da raiva e da inveja injustificáveis, exceção feita aos estados patológicos, né, de quem está já doente e tal, né? As feridas da infância estão ainda abertas ou reabrindo-se e necessitando de urgência de cicatrização. Então, é toda essa sensação de incompletude, né? De medo, raiva, inveja, né? Isso que a gente vê no consultório o tempo todo, né? Esses sentimentos, né? Então, tem realmente uma criança ali. Quando você faz exercícios, né? No consultório em relação à criança, sempre tem ali uma dor forte, né? Que as pessoas estão carregando, né? Da infância.
E aí ela diz que precisa realmente, urgentemente ser cicatrizado, porque senão a gente fica carregando isso, né, nesse círculo vicioso e correndo o risco de aplicar essa dor, de jogar essa dor para frente, né? Aquilo que eu não corrigi em mim, eu posso jogar para frente, né? As, as colegas que são da assistência aí tem bastante esse conhecimento, né? Tudo aquilo que eu não curo, eu acabo jogando para a próxima geração, né? Consciente ou inconsciente, né? Então, precisamos cuidar da gente, né? Dessas feridas abertas, dessa criança que chora, né? Que pede colo, né? Que pede, olha, tá doendo. Aí, para finalizar, eu coloquei só essa frase aqui, que eu acho ela muito bonita, que é da Pietra Piera também. Ao nascer, somos um estranho habitando um corpo. E nosso espaço psíquico deve ser colonizado aos poucos, para não sermos um estranho em seu próprio território, que é próximo ao que o Jung fala, né? É desenvolver-se para se tornarmos nós mesmos, né? A gente se apropriar daquilo que somos e nos tornarmos nós mesmos, né? Ela fala em outras palavras, né? É isso, meninas. Vamos falar dos nossos traumas? E meninos, aqui eu encerro a apresentação e vou fechar para a gente poder conversar. Pode ser? Pode ser. Aberto, vamos abrir para falar. Ainda não encerrou, viu, Maria? Não? Encerrar visualização, Aqui. compartilhar. Ah, tá, ok. Marina, boa noite. Cristina, não tinha visto vocês ainda. Bem. Eu Que fiz ficou alguns para apontamentos. vocês? Pode começar por mim ou vai outra pessoa? Ah, pode ser. Eu Que lembrei logo. ficou para você? Hã? Que ficou para Boa você? noite. Isso. Boa noite, Cristina. Tudo bom? Tudo bom? Logo no início, lá, quando começou a falar da infância, né, eu lembrei, a Andréa, a Andréa deve conhecer bem, né, porque é da CCC. Eu lembrei da aprendizagem vicária do Bandura, né, que a criança é uma esponja, né, tudo é captado. Então, por exemplo, assim, essas mídias, né, como foi citado, essas pílulas, como a André falou, tudo isso para a criança, né? E assim, e parece que é do Bandura também. A criança, tudo que o adulto passa, mesmo que seja através de uma tela, né? Para a criança é verdadeiro. A criança não tem ainda esse discernimento, né? Então, o Bandura, esse teórico dizia exatamente isso. Cuidado com o que as suas crianças estão tendo acesso, porque isso ela vai assimilar como verdade, sabe? Então, assim, a responsabilidade de nós, adultos, é muito grande em relação a esse ser que está em formação, sabe? Esse é um ponto. O outro ponto, eu lembrei sobre a Joana, você também tocou, Maria, sobre a questão do divertimento, que a gente já teve até foi, acho que foi até eu mesmo que passei essa aula, capítulo passado, eu não me lembro o tema agora, que ela falava muito da questão do divertimento, né? Eu lembro bem porque eu coloquei várias imagens assim, né, do divertimento e tal. Então, assim, o divertimento, ele nasce lá na infância como uma coisa prazerosa, né? E se o adulto ele continua ele não consegue amadurecer, ele vai gostar do divertimento. Esse divertimento é esse aí, né? Que é tido. Então, quando a gente percebe a pessoa no divertimento, significa que ela não amadureceu mesmo ainda, né? Ela ainda está naquela fase infantil
de que aquele divertimento da infância era o prazer da vida dela, né? Ela não conseguiu captar uma vida mais plena, vamos dizer, como aqueles últimos slides, né? Outra coisa que aquele outro slide sobre a mãe castradora, o pai negligente, tinha lá, e você não leu, Maria, mas é importante a gente falar, nada é por acaso, né? Isso não é justificável, tá? O comportamento dessa forma, mas tem lá efeito de causas transatas. Tem lá, você não leu, eu falei, eu vou marcar isso, que seria aquela mãe castradora, dominadora, o pai negligente, violento e tal, né? Então, essa criança nasce nesse contexto familiar, né? Não por acaso, né? Eu acho que quem conhece bem a doutrina espírita sabe bem o que eu estou falando, né? A questão, por exemplo, da punição, do nosso tempo, hoje em dia mudou, mas no nosso tempo, a punição era muito pelo bater, né? Batia em nós enquanto crianças, né? E aí tem uma diferença para a criança quando o bater é com raiva, aquilo que descarrega na criança, e quando bater é só por uma simples corrigendo, uma punição, né? E aí fico perguntando agora, eu me perguntei isso, né? Às vezes precisa punição. Vocês acham que precisa ou não precisa? Às vezes precisa, né? Uma reincidência na mesma ação equivocada de uma criança, às vezes precisa de uma punição, né? Então, além do diálogo, que hoje os pais têm mais recursos para isso, antigamente não existia, era act out direto, né? Além do diálogo, o que mais que teria, assim, eu estou colocando para o grupo para reflexão, né? Que poderia ser uma punição. Eu usei com os meus filhos muito a questão do castigo, né? Eu mesmo nunca bati, né? Não bati, eu fiquei com trauma de surra também, viu, Maria? Então, eu não bati, nunca bati nos meus filhos. Mas eu usava como punição o castigo, sabe? Fica de castigo. Isso eu usei, né? É, Aí eu lembrei também, quando naquele slide que fala que os pais são atormentados, né? Os pais são angustiados por traumas deles também, né? Eu lembrei, então, o nosso protocolo de gratuidade, da triagem de gratuidade da ABRAP, quando até 18 anos, né? E por quê? Aqui fica muito claro, né? Porque até 18 anos, até pela lei civil, Código Civil, a responsabilidade é, né, da família e também da sociedade. Então, a ABRAP, nesse trabalho social, protocolo fazer a triagem do jovem, da criança até 18 anos, né? Mas tem que submeter também, pelo menos a mãe, o ideal são os pais, tá? Então, esse é foi assim uma medida muito acertada, nossa, né? E principalmente agora, depois dessa aula, a gente entender por que desse protocolo, por que tem que fazer triagem e tratamento da criança e do jovem e também dos pais, né? Ou da mãe, né? Ou quem cuida dessa criança. O cuidador, né? O cuidador. Então, era isso. São as anotações que eu fiz, tá? Gostei muito Respo- das seus André, comentários. vai. Você está mais longe, André, vai lá. Eu amei a aula, Maria, do Foi fundo do bom. meu coração. Ai, que bom. Respondendo a Edna, eu não atendo crianças, mas eu já li o livro sobre estilos parentais sobre a ótica da TCC, e nisso ele diz que a criança precisa de muito afeto e muito limite. E uma das maneiras de dar o limite é, como diz você, o castigo, a punição, mas de um jeito combinado com a criança. Então, assim, a gente explica para a criança qual é o comportamento disfuncional que ela está tendo.
e qual é a consequência que vai ter em função daquele comportamento disfuncional. E ensina a mãe ver o que aquele comportamento disfuncional da criança acessa nela enquanto mãe. Entendeu? Que emoção ela traz, que reação ela traz e que pensamento ela traz em função daquele comportamento da criança. Então, uma vez olhando mãe e olhando a criança, faz a combinação. A próxima vez que você fizer este comportamento, descreve para a criança, vai ter esta consequência. E aí, quando acontece a consequência, a mãe fala: nós combinamos que isso aconteceria. Então, é um pouco diferente do que a gente viveu, né? Minha mãe colocava de castigo e pronto, mas eu já tinha feito. Meu pai era da surra, igual o da Maria. Puxava assim, e a minha mãe era do O meu castigo. também. O meu era da surra. Mãe e pai. Não, minha mãe não, ela botava castigo e era castigo assim quilométrico, durava um mês de castigo, não era uma hora, era um mês. Agora, a psicologia positiva fala uma outra coisa, mas eu não sei porque não é minha linha, eu só sei que é um pouco diferente da TCC. O que me marcou muito na aula da Maria é assim, como de um modo geral, eu vejo assim, do ponto de vista da reencarnação, se o trauma aconteceu nessa vida, parte era porque eu estava de expiação e prova, né? Eu acredito muito nisso. E se eu estou em processo de aprendizado, se o trauma aconteceu, eu não tenho como mudar o passado, mas como que eu posso aprender com aquele trauma e deixar ele um pouco mais palatável e seguir? Então, eu, assim como todo mundo, eu também tenho os meus, e às vezes, quando ele está atacado, que a TCC chama, né, que o esquema, chama o trauma de esquema, e esse esquema está ativado, então eu vejo, quando ele está ativado, que reação dá em mim, né? É visível que ele está ativado, como você falou, meu marido, quando puxa o cinto, o trauma ativa, né? O medo, É né? o mesmo. E a minha pergunta é: muitos a gente já conseguiu ressignificar, muitos ainda estamos em processo de aprendizado, não sei se vai dar tempo de ressignificar até a morte, mas é, eu acho que ele é o impulsionador do aprendizado, por mais que ele dói, sabe? Acho que é a força do cadinho que vai burilando ali, né? O diamante só vira diamante, só se lapida se for a altas temperaturas. Então, eu sinto assim, não é gostoso passar pelo processo de burilamento. É, mas acho que eu desconheço. Vocês têm uma fórmula mais suave de passar por ele. Tô a fim de aprender nisso aí, né? Como ela falou do amor, eu sinto que eu pude vivenciar alguns exemplos de amor verdadeiro. E apesar desse amor verdadeiro, não conseguiu impedir o trauma, sabe? Tipo assim. É É, isso. queridos, faltam 15 minutos, então nós temos 15 minutos para todos se manifestarem. Então, eu vou pedir assim uma sintetização aí, tá? Quem que é o próximo? A Fátima levantou a mão, não sei se antes da Fátima tinha alguém na fila. Tinha, Maria? Eu não estou vendo aqui, acho que é a Fátima. Fátima, então é com você, querida. Então, gente, eu vou tentar ser sucinta e sempre assim, buscando dar minha contribuição enquanto professora, enquanto
a vivência, né, que eu tive no tempo de sala de aula, 40 anos, e continuo, né? Continuo com os trabalhos voluntários com crianças e tal, adolescentes, às vezes também. Mas, assim, achei interessante o que a Edna colocou também agora, no final, com essa mudança de estratégia, não sei se eu posso chamar isso de mudança, de trazer a família para o site terapêutico, né? Eu sentia muito uma necessidade lá atrás, na década de 80 já, né? Devido à quantidade de alunos que eu tinha, né? Eu tinha 11 turmas de quinta série, cada uma com 37, 40 alunos. E a escola, na medida do possível, convocava a família para as reuniões de pais, né? E eu percebia, porque eu fazia um link com a minha infância, que foi bem conturbada, né? Alguns do grupo aqui sabem que eu fui adotada, né? Sabendo que eu tinha uma mãe biológica, depois essa mãe adotiva desencarnou, e eu tive uma madrasta, então eu tive uma série de mães aí, cada uma pegando a sua fatia de responsabilidade comigo e eu com elas. Mas aí eu comecei a sentir que na época da minha madrasta, fazia esse link quando eu estava em sala de aula. Quando a minha madrasta ia para as reuniões que a escola convocava, isso lá na década de 70, né? Eu criança ainda, né? 60, 70. Eu me sentia tão contente com a participação da minha madrasta, porque aí eu me sentia mais segura. Eu não sei como explicar isso à luz da psicologia ou positiva, ou da não violência, né? Mas, assim, eu me sentia muito, muito bem. Mas quando troquei de papéis, né? Eu fui ser a professora, eu sofri muito com as tentativas que eu fazia da minha parte em relação às equipes pedagógicas, que elas não ligavam muito para. Quando a gente se reunia, eu dizia: vamos fazer mais reuniões com as famílias, porque eu levava essa minha experiência, não sei se trauma, se posso chamar de trauma, mas eu entendia que muitas crianças podiam ser como eu e que gostariam de que seus pais conversassem intimamente sobre o comportamento deles na escola e em casa. Eu achei muito legal essa iniciativa da ABRAP de trazer a família também. Só isso que eu queria pontuar e parabéns, Maria, mais uma vez pela tua explanação, mas é isso aí que eu penso. O Obrigada. tripé, para mim, ele vai funcionar sempre. Escola, Gratidão, família e Fátima. aluno. Legal. Gratidão. A Cristina levantou a mão. Cristina, Então, gente, que lindo foi hoje, né? Assim, a gente conseguir falar sobre isso, né? Falar sobre trauma na infância, à luz da doutrina espírita, né? Eu acho que é uma contribuição muito grande para nós psicólogos, né? Principalmente, e educadores também. Eu concordo que a escola tem que estar, é esse tripé mesmo, e a gente tem que trabalhar todas essas questões. E parabéns, Maria, muito bom, adorei a forma que você conduziu, as explicações. E hoje eu estava assistindo, por acaso, olhei o Instagram e eu vi, é uma menininha, é no YouTube, que ela fala, ela tem 7 anos e ela fala, eu vou achar e eu vou mandar no grupo sim, tipo, eu não sei se é um podcast, mas não é podcast não, que é vídeo, é um vídeo. E que ela fala da importância do desenvolvimento da criança até os 5 anos de idade, né? Uma criança de 7 anos falando da importância da conexão da criança com alguém, o pai ou o responsável, nessa faixa etária, né? E é a faixa etária que o nosso cérebro cresce mais e que a gente precisa cuidar muito dessa criança pelo menos até os 3 anos, né? Com essa conexão
com o pai, com a mãe, e que não crie tanto traumas no futuro. E quando ela falou do trauma, eu falei, olha, hoje vai ser sobre isso, né? Lá a palestra da Maria, né? E eu vou colocar no grupo. Ok. Tá. Depois eu vou Coloca sim. procurar, viu, Maria? Muito E bom, muito coloca obrigada, sim. foi muito bom. A Olga levantou a mão. Bom, o que vamos dizer assim, o que me capturou na palestra, uma dos parágrafos que me capturou foi esse que fala que qualquer ferida emocional cicatrizada, que antes ela explica, né, que a compreensão, o amor, a fraternidade pode curar as feridas, mas qualquer ferida emocional cicatrizada pode reabrir-se de um para o outro momento, porquanto não erradicada a causa desencadeadora, os tecidos psicológicos estarão muito frágeis, rompendo-se com facilidade pela falta de resistência aos impactos enfrentados. Me capturou por dois motivos. Pelo motivo de que é uma maneira muito linda de explicar um trauma, o que é um trauma, né? E também pelo fato da gente observar que até por aquele parágrafo que a Edna falou, de mãe castradoras, pais negligentes, ou às vezes mães super controladoras, ou às vezes mães negligentes e pais controladores, as duas coisas se devem, de perceber o quanto a questão do trauma é transgeracional. E ele, além de transgeracional, nós, dentro da doutrina espírita, sabemos que o trauma, ele é transreencarnacional, vamos dizer assim, né? Que nós trazemos traumas, que nossos pais trazem traumas, que os nossos avós trouxeram traumas, e assim sucessivamente. Às vezes, famílias inteiras passaram por traumas juntas e estão se curando juntas ou se machucando juntas. Né? Então, é uma reflexão que me toca profundamente, né? Me toca, eu vou até ficar refletindo depois como isso reverberou em mim. E mais uma vez, Maria, muito obrigada pela forma como você conduziu e obrigada a todos pelas contribuições que a gente teve aqui, né? Que foram contribuições que ajudaram bastante, né? Para mim, e tenho certeza que vão ajudar aqueles que vão nos ouvir daqui a pouco. Ô, Fátima, só um pouquinho. A Marlene, a Marina e o Murilo ainda não falaram, tá? Vamos deixar. Mas Acho que a eu não Fátima quero falar mais, não. ela Ah, esqueceu tá. de tirar a mãozinha. É que levantou a Não que- mão. Ah, tá. não É quero, só não. tirar a Não mão. quero falar mais, não. Ah, tá. É que a Marina. mãozinha levantou por isso. Murilo, Marina, Marina. Oi, tudo bem, Edna? Boa noite, tudo bem? grupo. Boa noite. Eu achei que essa questão que você trouxe, né, do castigo, da punição, eu fiquei me lembrando de uma palestra que eu escutei da Anete Guimarães, e ela falando a respeito disso, né, de como que ela introduzia castigos para os filhos, né, quando eles aprontavam. E achei interessante, né, a metodologia que ela utilizava. Ela dizia que quando ela ia colocar de castigo, ela colocava eles para decorar poesias espíritas. Porque assim, além deles aprenderem alguma coisa, né, a respeito do espiritismo,
eles ainda ficavam muito intelectualizados, né? Porque aprendi aquelas palavras, algumas palavras muito difíceis. Então, aí, que quando as crianças cresceram, né? E o menino tinha a maior facilidade de arrumar namorada, porque vivia recitando poesia para namorada, né? Eu falei, então, foi um bom castigo, né? Porque, assim, o castigo tinha que ter uma funcionalidade, vamos dizer assim, né? Não simplesmente colocava de castigo só para ficar lá atrás da porta, atrás do milho, com o joelho no milho, sei lá, no escuro. Esses castigos besta, né? Um castigo funcional, que tenha uma funcionalidade, né? Então, eu achei bacana isso aí. E outra coisa só que eu queria falar rapidinho, né, que a Maria trouxe uma coisa muito importante e a respeito da imagem, né, quando ela falou da imagem do trauma dela, né, quando o esposo tirava a cinta, que ela se recordava, né, porque a imagem, né, para o Jung, a imagem ela é uma energia condensada, né? Então ela tem um poder muito grande, as imagens que nós criamos, né? Por isso, talvez que o trauma é difícil de diluir ele, porque ele é realmente, ele é uma vibração, ele é uma força, são energias condensadas, né? Então ele cria aquela força de resistência, né? Tanto as boas imagens quanto as ruins, né? Por isso que a gente tem que trabalhar muito firmemente, realmente, para diluir essas imagens, para transformar essas imagens, né? Era isso. Ok, agora falta só o Murilo. Tá. Vamos ver o que a gente faz em 2 Murilo é minutos. educado, ele sempre deixa as damas falarem primeiro. Olha, ele é perfeita essa educação, essa delicadeza dele. Maria, especial, né? O tema muito especial e a forma da condução também foi apropriada nesse sentido, né? Daquilo que a gente pode tocar com muito carinho. São as nossas próprias feridas, né? E enquanto filhos, né? Quando eu me volto e me lembro dos meus 4 anos e olho para... eu fiquei 4 anos isolado do mundo dentro de uma casa. A primeira pessoa que eu vi fora do meu pai e da minha mãe foi meu avô. E 2 anos depois eu volto a ver novamente uma pessoa estranha ao meu convívio, né? Meu avô morto já em cima da mesa da casa, que era velado dentro da casa. Então esse abraço, né? Esse abraço que eu recebi aos 4 anos, ele me marca até hoje. E todas as vezes que eu procuro dar um abraço, por ele ter sido muito especial para mim, eu procuro dar de uma forma muito especial a quem recebe, né? Então, o quanto que essas feridas lá de trás levou muito tempo para que eu pudesse perdoar a Deus por ter levado a pessoa que foi a primeira pessoa que eu senti que me amava fora do meu pai e da minha mãe, né? Então, assim, e deixar aquela mensagenzinha assim, o quanto essas fugas para o futuro cobram de nós todos um preço alto. Fumar, beber, sexolatria, né? E aí lembrar das portas estreita e larga, porque para a gente trazer a concepção de Jesus, a porta estreita é a questão espiritual, somos eternos e tudo que a gente viveu e vive e vai viver faz parte de uma única vida, né? Esse plano espiritual. E a porta aberta, né, larga, é essa que nós estamos indo aí, e muitas pessoas estão nas paixões, né? Todas aquelas elencadas por Joana. Então,
só agradecer mesmo e essa importância de a gente poder ter compartilhado de cada um, né? A experiência de cada um e somado às nossas. E aí tem, de muito especial, esse grupo de estudo, né? Como ele realmente vai fortalecendo a cada estudo, a gente vai se fortalecendo e a gente pode tocar cada vez mais nas nossas próprias mazelas, né? Obrigado. Muito bom, meninos. Alguém mais? Eu acho que todos falamos, já é 9 horas, Maria. Eu vou encerrar a gravação, tá? Para a gente Só um fazer. minutinho, deixa eu só Tá. finalizar. Uma consideração minha também. Ah, Eu é. acho que falar desse tema, ele é inevitável, né? Que mexe nas nossas feridas, né? Assim, todos nós temos, ou menorzinha ou maiorzinha, eu acho que dificilmente a gente não teve algo que se fixou, né? De lá para cá. Então, assim, quem dera se a gente pudesse ficar aqui mais umas 3 horas e cada um falando do seu, né, dos seus problemas e trazendo para ser acolhido pelo grupo, né? Seria bem gostoso a gente poder dividir essas experiências, né, de dor também, né? Porque às vezes a gente divide muito a experiência de divertimento, né, na internet, festejando, né, tal, viajando, a gente não divide muito essas experiências esse lado, né, que todo mundo tem, né? Essa nossa criança sempre fica desejando alguma coisa a mais, né? Que parece que ficou faltando. Mas eu fico feliz, assim, de ter trazido esse tema e vamos recolher nossa criança, cuidar dela, né? Nossa criança pequena. E cuidar da criança das outras crianças também, né? As crianças pequenas, as crianças grandes, né? A gente tem aí as mães que hoje viram criança, né? Eu estou nessa fase que a mãe virou criança, então eu também, né? Os idosos, crianças, né? Mas assim todos refletindo esse caminhar, né? Que nós estamos, né? Assim, de aprendizado, tem dores, mas tem também acolhimento, amor, né? E eu acho que da lição fica isso, né? Todo mundo tem as suas dores, mas se a gente for acolhido, a dor fica menorzinha, né? Fica mais gostosinha de passar, menos dolorida, tá bom? Beijo grande a Ok. todos, obrigada pela oportunidade desse tema tão que mexe com a gente, né? Ok, então boa noite.